As coisas que você vê e muitas coisas que você não vê, você já sabe, são formadas por átomos. Mas e os átomos? São formados de quê? Este e mais alguns assuntos nós vamos discutir na aula de hoje. Eu gostaria que você visse primeiro as habilidades que a gente vai considerar nesta aula. Veja nesta imagem. Bom, nós vamos precisar identificar e descrever modelos referente à estrutura da matéria, de modo que você vai conhecer a constituição do átomo e a sua composição. Preste atenção a essa palavra, moléculas, ela vai aparecer e nós vamos precisar dar muita atenção a ela, tá bom? Então, nós vamos precisar relembrar aí a respeito da estrutura do átomo, mas nós vamos precisar dar atenção às moléculas. Bom, vamos ver algumas coisas que nós vamos ver na aula de hoje. Veja esse slide aqui, que é muito importante você dar atenção, que é o objetivo da nossa aula. Nós vamos precisar conhecer a estrutura do átomo, identificar moléculas e tipos de átomos. Então, preste muita atenção nessa aula, que tem muita coisa para você aprender hoje. E, para isso, foi preparado algumas coisas que você vai precisar para a aula de hoje. Para esta aula, nós vamos ver alguns vídeos, vamos fazer uma reflexão. Então, eu e você vamos precisar interagir bastante para fazermos essa reflexão. E você vai precisar fazer pesquisas, hein? Você vai precisar dos seus livros didáticos, os livros que você recebeu aí da escola, vamos precisar de todos eles para esta aula também. E terá muita interação no nosso chat. E teremos algumas atividades aí. E falando de interação no nosso chat, eu terei a companhia aqui da mediadora, a nossa professora Simone. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professor. Meu nome é Simone, sou professora de ciências e estou aqui com vocês para estar interagindo no chat, então eu vou dar umas dicas para vocês, né? Eu peço para vocês, vai ter algumas perguntas que o professor vai estar fazendo, vocês interagem no chat, participem bastante, né? Muita atenção, é bom vocês terem um caderno para fazer anotação, né, das perguntas, não das perguntas, desculpa, das respostas, para a gente poder fazer a interação. Então, eu estou aqui à disposição de vocês, participem bastante. Vamos lá, professor? Obrigado, professora. Seja bem-vinda. Dá uma olhadinha nesse próximo slide, que é para você aí tomar nota do que você vai precisar para esta aula, hein? Então, veja, ó, você precisa do caderno para suas anotações. Espero que você já esteja com ele aí. Não é para você estar deitado, não, embora você está na sua casa, viu? Então, pega o caderno para fazer as suas anotações. Marque as suas dúvidas, as resoluções das atividades, como foram feitas aqui. Isso tudo vai facilitar o seu aprendizado. Você está tendo uma oportunidade de se desenvolver como estudante, hein? Então, você vai precisar muito aí deste caderno, das suas anotações. Veja outra coisa aqui no slide também que você precisa para esta aula. Você vai precisar identificar aí algumas coisas, né? Como o título, a data que a aula foi feita, tudo que a gente está considerando aqui é bom você anotar. Porque depois, quando você for tirar alguma dúvida, você precisa saber de onde surgiu isso, né? Então, será muito bom você fazer essas anotações. Bom, nós vamos começar essa aula precisando muito da sua interação. Nós vamos começar nessa aula falando um pouquinho sobre o átomo. E aí, você já viu o que é átomo. Professora Simone, essa turma já aprendeu o que é átomo, não é? Sim, sim, eles já viram o que é átomo na aula anterior com a professora Gisele, né? Então, vamos retomar o que é um átomo. Vamos lá, pessoal? Muito bem. Então, vai ficar aí a questão para você. E você vai ter aí, em média, 3 minutos. Em média, não. Você vai ter exatamente 3 minutos para você responder essa pergunta para nós. Então, ó, lembra, você já viu que é átomo na aula anterior. Você vai precisar responder para mim aí no chat o que é átomo. E a professora Simone vai ver aqui as suas respostas para a gente selecionar algumas, tá bom? Então, 3 minutos para você.
E aí? Eu vi que chegou bastante respostas, muito bom, né? Bom que você está participando, a gente fica contente com a sua participação. Professora Simone, e aí, como é que foram as respostas dos nossos alunos? Como é que foram? Olha, bastante respostas. A maioria diz que são estruturas que formam matéria, que são partículas que formam matéria, e uns disseram também que é uma estrutura esférica. E tem um que citou aqui também que fala que é como se fosse um pudim de passas. Então a galera tá lembrando bem da aula anterior aí. Sim. Parabéns, parabéns por sua interação, por você estar participando e fornecendo essa resposta, né? Então, olha, dá uma olhadinha na resposta formal que a gente tem aqui para você para isso, né? Veja nessa imagem essa resposta que a gente talvez aí esteja perto do que você respondeu, né? O átomo é a unidade estrutural que forma a matéria. Muito bom se você chegou a essa conclusão, viu? Ó, parabéns aí por sua ótima conclusão. Bom, mas note que no início da aula, nós nos perguntamos assim, pois bem, tudo que existe é formado por átomos. Então, o átomo é a estrutura de tudo que existe na natureza. Das coisas que você vê e das coisas que você não vê. Por exemplo, o ar está preenchendo aqui esse ambiente, o ambiente daí onde você está também, mas você não o vê, não é mesmo? Exceto nas cidades poluídas, né? Nas cidades poluídas a gente vê mesmo o ar, né? Bom, embora você não vê, você sabe que ele existe ali, ele é formado por estruturas, e essas estruturas são os átomos. Então, os átomos vão formar isso daí. Mas e eles, os átomos? Do que será que eles são formados? O que compõe o átomo? Bom, eu vou falar um pouco sobre essa estrutura, mas você que vai precisar pesquisar e descobrir mais sobre a estrutura do átomo, tá bom? Então, ó, nós vamos combinar assim, o átomo que nós hoje conhecemos e nos referimos, embora nós não o vemos, nós explicamos ele através de modelo. Então, tem um modelo atômico que explica como é o átomo hoje, tá ok? Nesse modelo atômico, é composto por um núcleo e por uma camada externa a esse núcleo. Essa camada externa a esse núcleo é conhecida também como eletrosfera, tá bom? E aí você vai responder até por que ela é conhecida como eletrosfera. E aí nós vamos combinar uma atividade agora. Você vai pesquisar, você vai fazer uma pesquisa para mim nos seus livros didáticos, no que você tiver disponível aí na sua casa, você vai fazer uma consulta e vai verificar o que há na estrutura do átomo. Então, o que tem dentro desse núcleo atômico e o que há nessa camada mais externa, na chamada eletrosfera. Então, você vai ter um tempo maior agora, tá bom? Para essa pesquisa sua. Então, vamos deixar aqui na tela para você verificar a pesquisa que eu quero que você faça. Ó, você vai pesquisar qual é a estrutura básica do átomo. Então, você vai verificar o que são prótons, o que são nêutrons e elétrons. Então, você vai precisar disso, do livro didático, se você tiver acesso aí à internet, faça um bom uso disso, tá bom? E faça essa pesquisa para mim. Para essa pesquisa, você vai ter aí 4 minutos, tá bom? Eu vou deixar na tela aqui para você a pesquisa, né, o que você precisa pesquisar, e você vai ficar aí com 4 minutos. 4 minutos, tá bom, professora Simone? Tá ótimo. Então, nós aguardamos a resposta de vocês aí em 4 minutos, tá bom?
E aí, olha, muita resposta no nosso chat, hein? Teve bastante resposta, bastante gente participando, e isso é muito bom. Parabéns aí por sua resposta. Nós vamos ouvir algumas respostas aqui para a gente ver como você se saiu, tá bom? A professora Simone vai comentar algumas das respostas aqui. Não fique triste se ela não conseguir comentar a sua, né? Porque foram muitas respostas. E aí, professora Simone, como é que foram os nossos alunos? Olha, Fábio, bastante resposta, né? Uns falaram que a estrutura é elétrons e nêutrons, o outro falou que é formado por energia, outros falaram que é núcleo e eletrosfera. Aí tem um que falou que no núcleo tem a prótons, elétrons e nêutrons. Cuidado, vamos lá, vamos fazer uma correçãozinha aqui. No núcleo nós temos o quê? Os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons, né? E teve um outro que disse corretamente, né? Falou assim que possui núcleos com prótons e nêutrons e eletrosferas com os elétrons. Aí teve um outro colega nosso aqui que disse que os prótons são energia positiva, os elétrons são energia negativa e os nêutrons sem energia, carga neutra. Então, vamos chamar atenção aqui, não é energia, né? Os prótons, ele possui carga positiva, né, professor? E os elétrons, cargas negativas, e o nêutron, ele acertou, é aqueles que têm carga neutra, né? E tem um outro que abordou, professor, a estratosfera. O que o senhor me diz disso? Olha, esse modelo atômico, que é chamado modelo atômico atual, ele é até chamado de modelo planetário, né? Porque ele lembra muito a estrutura do nosso sistema solar, né? Mas aí o que está muito bom nas suas respostas é que você lembrou que na estrutura, ou pesquisou aí, né? Viu que a estrutura central, o núcleo, o que faz a vez do Sol no nosso sistema solar, seria então formado por prótons e nêutrons. Parabéns! E a professora Simone chamou a atenção e muito bem. Olha, preste atenção para não ter esse erro conceitual. Próton tem carga positiva, tá ok? Energia, turma, é uma outra história, mas essa história de energia vocês também vão ter aqui nas aulas de ciência um pouco mais sobre energia, algumas modalidades de energia, tá bom? Mas muito bem lembrado, próton tem energia positiva. E aí eles comentaram também sobre a eletrosfera, não foi? Isso. Eletrosfera. Ele falou que os elétrons estão nas eletrosferas. Parabéns você aí que pesquisou e viu isso, viu? Eles estão na eletrosfera e eles têm carga negativa. Talvez você aí na sua pesquisa ou no livro encontrou um desenho parecido com esse que eu quero te mostrar aqui, ó. Veja esse desenho nesse próximo slide, que eu gostaria que você visse aí se você encontrou alguma coisa parecida com isso. Ó, observe que tem uma estrutura central, que é o núcleo. Arranjado nesse núcleo, temos prótons e temos os nêutrons. Prótons com a carga positiva, tá bom? E olhe que ao redor, orbitando, por assim dizer, o núcleo, nós temos pequenas esferas aí que estão representando os elétrons. Os elétrons têm carga negativa. Você já ouviu aquela história lá que os opostos se atraem? Pois bem, aqui no modelo atômico isso dá até um trabalho para explicar, mas ó, deixa eu te explicar uma coisa. Os elétrons, eles estão próximo ao núcleo graças à sua diferença de carga. Os prótons têm carga positiva, os elétrons negativos, então eles assim se atraem. Aí você já está pensando, né? Mas e os prótons? Eles não têm todos carga positiva? E como é que eles estão fixos lá no núcleo atômico? Aí é o trabalho dos nêutrons, tá bom? Os nêutrons é quem dão essa estabilidade para o núcleo atômico e eles fazem a vez de um elemento ligante. É como se o nêutron contribuísse para que, embora os prótons quisessem se repelir, eles acabam ficando juntinhos lá. E esse é um trabalho do nêutron, tá bom? Mais sobre o modelo atômico e sobre outros detalhes desse modelo atômico, você vai ver ao longo dos anos, tá bom? Essa é uma pequena introdução que você tem aí ao modelo atômico atual e algumas coisas que a gente já conhece desse modelo atômico. Bom, na natureza, é difícil, você dificilmente vai encontrar um átomo sozinho, né? Nós não temos isso na natureza. Normalmente, eles estão aí formando umas estruturas que a gente vai conhecer alguns detalhes dessa estrutura. Eu vou pedir para você dar muita atenção no próximo vídeo que nós vamos ver, porque nesse vídeo vai considerar justamente esse fato. Como encontramos os átomos na natureza? Que átomos, que tipos de átomos existem?
como eles estão organizados. Eu gostaria que você desse atenção a esse vídeo, prestasse muita atenção sobre que tipos de átomos temos, e aí você vai ficar com 2 questões para você responder também, tá bom? Então, preste atenção no vídeo e dê muita atenção que tipos de átomos existem e como eles estão organizados aí na natureza, tá bom? Veja esse vídeo, é bem curtinho. Átomos e moléculas. Esse é o tema da aula de hoje. E eu sou a professora Rafaela Lima. Tudo que existe é formado por uma pequena estrutura, que são os átomos. Essa ideia, essa questão sobre do que são formadas as coisas, nós, as coisas da natureza, a água, até as estrelas, do que elas são formadas? Sempre houve esse questionamento. O ser humano é um ser questionador. E hipóteses para responder essa pergunta, elas estão aí há muito tempo. Há registros de antes de Cristo, Demócritos, 400 e tanto antes de Cristo, ele cunhava, assim, olha, tudo que existe é formado por uma partícula muito pequenininha. Porém, só 1803, Dalton formalizou uma ideia. Tudo que existe seria formado por uma estrutura indivisível, maciça, essa é a ideia que ele tinha na época, 1803, que ele chamou de átomo. O átomo significa essa ideia do indivisível, pequeno. Ele achava que existiam diferentes tipos e que eles até se recombinavam entre eles, mas ele não sabia explicar muita coisa, não tinha muita informação. O tempo passou, a ciência vai evoluindo, as pesquisas continuam. Lá em 1897, você vê que um bom tempo depois, John Thomson, insistindo nessas pesquisas, ele percebeu que existia uma partícula negativa, que ele chamou de elétron. Então aí foi descoberto o elétron, que ele indicou ali que ela tinha uma carga negativa. Ele supôs que existia uma carga positiva, porque ele percebia que esses átomos eles eram estáveis. Então aí já quebrou a ideia de que era algo indivisível, porque ele já descobriu que tinha então elétrons, e ele supôs que já que estava equilibrado, todo o resto era positivo. Então ele criou essa ideia, é o modelo que a gente chama do modelo do pudim de passas, tipo um pudim de próton, e os elétrons estão ali apoiados nele. Era a ideia que ele tinha. O tempo foi passando, nós chegamos aí já em 1900. Em 1911, Rutherford, ele estudando então, ele concluiu, ele falou assim, ok, realmente os elétrons eu tenho observado, porém ele observou que tinha espaços dentro do átomo. Não dava essa ideia assim, inteirona, desse pudim, tudo isso de próton. Tinha espaço e que os prótons se concentravam numa região, que ele cunhou então de um núcleo. Ele falou assim, olha, existe um núcleo onde se concentra a carga positiva, que é o próton, são partículas, e o elétron está ao redor dela. 2 anos depois, Bohr somou a essa pesquisa em 1913, porque ele concluiu que esses elétrons, eles não estavam assim na cabeça do Rutherford, elas estavam girando ali ao redor do próton. E Bohr, ele adicionou essa pesquisa, ele falou assim, sim, os elétrons eles estão circulando, porém eles não estão circulando loucamente, sem uma regra, não. Eles circulam em níveis de energia. Bohr adicionou essa ideia. Cada linha dessa, que a gente chama de camada, ela simboliza então um nível de energia. Assim, como assim? Imagina como se fossem realmente fileiras de uma arquibancada. Então aqui, eu sou o núcleo, estou aqui no centro, então eu tenho aqui uma primeira fileira, aqui ao meu redor. Essa primeira fileira é uma camada, tem uma quantidade de elétrons aqui, tem um nível de energia, que ele batizou pelas letras do alfabeto. K, L, M, N, O, P, Q. 7 camadas. Então... Ótimo. Até aqui você relembrou a estrutura do átomo, né? Deu para você relembrar que você já viu muito desse conteúdo, né? Foi muito bem lembrado para você o que é o átomo, a estrutura dele, até um pouco da história do átomo você já deve ter visto, não viu?
Então aí, já que você agora pegou essa estrutura, deu uma relembrada nessa estrutura, a nossa querida professora vai contar agora um pouquinho para você da combinação deles na natureza, tá bom? Dê atenção mais a esse trechinho do vídeo sobre como é que ele se comporta na natureza. Veja só. Os átomos na natureza, eles não estão isolados assim. Esses elementos químicos aqui da nossa tabela periódica, eles não estão isolados. Ah, eu acho que eu quero um oxigênio, eu acho só um oxigênio isolado. Não. Eles normalmente na natureza, eles estão combinados. Eles estão formando moléculas. As moléculas são as combinações desses átomos. E eles não se combinam com qualquer um, assim, de qualquer jeito, não. Tem que ter uma afinidade. Então, muitas vezes, para que um átomo se combine com o outro, olha a molécula de água. Eu tenho o hidrogênio se combinando com o oxigênio. E esse oxigênio também se combinando com outro hidrogênio. Há uma correlação entre eles. Eles estão compartilhando. Rola uma ligação química. Eles estão ligados. Então, eles estão aí, alguns perdem elétrons para outros, outros compartilham elétrons e assim eles vão se ligando. As moléculas, então, são uniões de átomos diferentes ou iguais na natureza. Então, eu tenho o exemplo da água, molécula da água, aqui do metano, CH4. Eu tenho um C ligado a 4 Hs. Eles estão compartilhando elétrons entre eles e ligados. Eu tenho aqui o nosso famoso CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono, que é o que a gente elimina na expiração. Tenho aqui um carbono ligado em 2 ligações com oxigênio, compartilhando esses elétrons. E o nosso O2, que é o oxigênio, a molécula que a gente respira, que a gente inspira e usa para produzir energia nas nossas células. Entendido? Entendeu o átomo? Entendeu essa junção que são as moléculas? Fechamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau! Que legal, né? Você com certeza deu aí atenção, verificou aí os tipos de átomos que apareceram no vídeo, que foram mencionados pela professora. Bom, vou saber se você prestou atenção nisso, hein? Porque agora você vai ter 2 minutinhos apenas, tá bom? Então eu vou precisar que você seja bem rápido para que você vá até o chat aí e responda para mim as questões aí sobre que tipos de átomos você viu aí no vídeo, tá bom? Então coloca aí para mim as respostas sobre que tipos de átomos você viu aí no vídeo. Vou te dar 2 minutinhos, hein? Então acelera aí.
E aí, como é que você se saiu? Conseguiu perceber? Dessa vez você não teve cola, né? Você teve o vídeo e teve que usar aí a memória para relembrar aí a estrutura do átomo, como é que ele se combina, como é que eles estão aí na natureza, né? Você prestou atenção que tipos de átomos temos? Bom, eu vou saber disso que agora nós vamos consultar o chat, né? Como é que foi aí, professora Simone? Olha, muitas respostas. Uns falaram que tem um carbono, o outro falou que tem um CO2, o outro escreveu que tem oxigênio. Legal, ele colocou assim que é uma substância simples. Olha só que legal. Outros falaram que tem a água, outros falaram que tem o CH4, não colocou o nome. E muitos falaram que tem o pudim de passas, né? Aí eu queria comentar com vocês, né? Vocês que viram lá no vídeo, a estrutura da água, né? Acho que é o próximo slide, por gentileza. Ah lá, nós temos alguns slides, né? Tem a estrutura da água, do CH4, do CO2 e do O2. Por que eles não têm a mesma estrutura linear, né, gente? Vamos pensar um pouquinho aí, né? Como nós vimos lá atrás, que o professor explicou para a gente, que nós temos o quê? Os elétrons na última camada. Os elétrons estão carregados negativamente, né? Então, devido à estrutura, da quantidade de elementos químicos que compõem a estrutura, eu vou ter uma diferenciação no ângulo na construção dessa estrutura. Por isso, nem todos são lineares, né? Olha lá, a molécula da água, ela parece um V de ponta cabeça. Já o CH4, uma coisa meio diferenciada ali, parece que tem um L para trás, um L para frente. O CO2 já mais linear. E o O2 também está na estrutura linear. Mas nós vamos ver isso com mais calma, pessoal, nas próximas aulas, né, professor? É isso, obrigado, viu, professora Simone? Então aí ficou muito bom o comentário de vocês, de como é que vocês se saíram aí, deu para perceber que vocês entenderam muito bem. Toma só cuidado para você não confundir átomo com moléculas, tá bom? Toma cuidado para você não confundir esse detalhe aí. A molécula você tem aí que é um conjunto de átomos. Você viu até alguns desenhos exemplificando e a professora comentando aí algumas moléculas para isso. Bom, turma, como os elementos químicos foram bem conhecidos, foram conhecendo ele, as características dele, conseguiu-se formar até uma tabela dos elementos, acredita? Olha essa tabela aqui, por exemplo. Ó. Essa é uma tabela chamada tabela periódica. Um dia você, o professor de química, vai falar para você que você não precisa decorar ela, né? Mas como você vai ver ele usando muito, você vai falar, ai meu Deus, acho que não é verdade, eu vou ter que decorar essa tabela, né? Químicos, eles têm mesmo essa tabela aí de cabeça, mas você não precisa se preocupar, né, com isso não, tá bom? Quero que você veja a imagem, dê uma atenção a alguns detalhes aqui. Eu não sei se é possível você olhar bem no centro da tela, tem o elemento aí ouro. Dá para você enxergar aí bem no centro da tela, você vai observar que o elemento ouro está aí. Olha, mas o elemento ouro está abreviado com a letra AU. E ouro não escreve com AU, né? Essa é a primeira coisa que você precisa lembrar da tabela periódica. A abreviação dos nomes não está em português, tá bom? São derivados do latim. Olha um pouquinho mais para o lado que você vai enxergar o chumbo aí também, ó. Tá com a sigla PB. E chumbo não escreve com PB, né? Então, essa é uma das organizações que você vai observar na tabela periódica. Além disso, se você olhar no lado de cima da tabela, você vai ver que tem o lítio ali e tem uns índices explicando para você ali algumas referências, né? Que a tabela periódica, ela traz o número de massa daquele elemento químico, que são o número de prótons e nêutrons que estão no núcleo atômico. Você vai observar também nessa tabela periódica que ele tem um número chamado número atômico, que é o número de prótons que esse elemento constitui. Muita coisa tem na tabela periódica, viu? E ela tem, assim, muitas características que você vai aprender. O que é importante agora, você perceber que existe essa tabela, ela tem uma periodicidade e os elementos estão classificados segundo elas, tá bom? Olha o tanto de coisa que você aprendeu nessa aula hoje. Eu acho que tá bom, não tá, professora Simone? Acho que pelo primeiro dia tá bom, né? Por hoje vamos dar uma folga para eles, né? Respirarem, para ele aguardar a nossa próxima aula, né, professor? É isso daí mesmo, né? Deu para você perceber o tanto de coisas que a gente aprendeu, né? E eu gostaria agora que você, então, anotasse aí para ver o que nós vimos, né? Olha na nossa revisão sobre o que nós vimos. Veja nessa próxima imagem para você ficar bem gravadinho aí, viu? Tá bom? Olha só. Você conheceu a estrutura do átomo e você identificou moléculas e tipos de átomos.
Então, basicamente, foi isso que a gente conheceu na aula de hoje, a estrutura dele. E você lembra? A estrutura é formada por um núcleo. No núcleo temos os prótons e os nêutrons. E a professora chamou a atenção para você que o próton tem carga positiva. Ao redor desse núcleo, nós temos os elétrons com carga negativa. E aí nós conversamos um pouquinho sobre que dentro do núcleo todo mundo tem carga positiva, né, os prótons, aliás, e eles não conseguem se repelir porque os nêutrons estão ali estabilizando isso. Um dia no futuro, seu professor de física vai te contar um pouquinho mais sobre essa ideia, tá? Você vai ouvir falar muito sobre força nuclear forte, a força fraca. Então é muito importante você já ir hoje pensando nessas coisas. Então, com certeza, tivemos muitas coisas aqui. E aí a aula também que você aprendeu sobre moléculas, foi muito bem lembrada também a estrutura da molécula, não foi, professora Simone? Sim, então, eu só estou chamando a atenção, professor, em relação à tabela periódica, né? É que muitos têm medo de ter que decorar a tabela periódica, né? Só tranquilizar os alunos que as tabelas, seja ela periódica, mapa, gráfico, eles não têm que decorar, eles têm que saber ler. Então, é muito importante eles darem atenção às legendas das tabelas periódicas, por exemplo, né? Nem todas as tabelas periódicas elas são iguais, né, professor? Então, cada um tem um design. Então, esse design, o que vai demandar na tabela periódica, o quê? São as legendas. Então, não se preocupe que vocês não vão ter que decorar a tabela periódica, e sim saber consultá-la, né, professor? É isso, né? Nós ficamos muito felizes de estar aqui com vocês, a gente conseguir aprender bastante coisa, mas ainda eu preciso te contar mais uma coisa. Olha, nós falamos aqui sobre modelos, e aí eu tenho que te contar uma história sobre modelos. Modelo, turma, é uma tentativa de explicar a realidade, tá ok? Mas a realidade comparada com o modelo, mas a realidade está muito à frente. E a gente sabe disso. Olha, sua professora de ciências já te pediu para você fazer uma maquete do sistema solar? Já, né? E você fez lá a maquete? Como é que ela ficou? Ficou boa? Ficou, deve ter ficado boa. Você pôs o Sol lá no centro, separou ali alguns planetas ao redor dele. Aquilo ali foi um modelo. É um modelo do sistema solar. Agora me diga uma coisa. Se você comparar esse modelo com a realidade, com o que de fato existe, esse modelo está longe de explicar a realidade, não está? Mas pense assim, olha, o modelo, embora ele esteja muito longe da realidade, ele é tudo o que nós temos. E é através deste modelo que nós conseguimos explicar as coisas na natureza. Por isso que você vai reparar que é muito comum na ciência atualizarem os modelos. Você aprendeu das aulas dessa habilidade tratada nessa aula que o modelo atômico ele foi atualizado. E os cientistas eles não param, eles continuam estudando o modelo atômico e verificando se esse modelo ele está em conformidade com o que nós já sabemos hoje, tá bom? Mas embora o modelo ele seja uma cópia da realidade e superficial da realidade, ele ajuda muito no estudo da ciência. Pois bem, então siga o modelo de bons alunos também e continue estudando. Muito obrigado vocês aí pela atenção, por estarem prestando atenção na aula e terem participado no chat. A professora Simone também quer se despedir? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Um bom descanso. Tchau. Até uma próxima, pessoal. Ficamos muito contentes de vocês participarem. Não esqueçam de mandar as dúvidas para nós aqui no chat. Então, até uma próxima. Tchau.